Abre a sua Bíblia no Salmo de número 18. Vamos então explorar um pouco a ideia do Salmo 18. Né? Nós vimos na semana passada, aliás, essa semana ainda, quando nós exploramos na quarta-feira, né, a primeira parte do Salmo 18. Só relembrando aqui, né, Davi, ele está falando, né, do que ele é diante de Deus, de que ele é justo. Ele começa o Salmo 18 dizendo que ele ama a Deus, e ele usa um termo ali, né, no hebraico, que se refere a um amor de útero, né, um amor de uma mãe que ama a criança que está sendo gerada no útero. Davi usa esse termo para dizer que ele ama a Deus, né, de uma forma diferente, um amor verdadeiro, né, e que transcende às vezes essa coisa natural que nós conhecemos. E Davi, ele está dizendo que ele tem esse tipo de amor para Deus e que Deus o protege, né? E ele clama a Deus e que ele está passando por dificuldades, sendo perseguidos, né? Os laços da morte estão alcançando Davi. E ele se sente, né, cercado por todos os lados. Mas aí então Davi, ele começa a citar um momento em que Deus entra na batalha de Davi. E Davi usa, né, aquela linguagem poética, e eu não posso afirmar se foi de fato daquela maneira ou se Davi está usando, né, de uma forma poética para descrever o quanto Deus pode ser temível para salvar aqueles que estão num relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Então Davi, ele encerra dizendo que Deus está retribuindo, né, nessa primeira parte ele encerra no verso ali 26, ele encerra dizendo que Deus está retribuindo a ele pela obediência dele. Deus está retribuindo a Davi pela obediência dele. E aí ele vai usar um versículo que é muito legal. Ele vai dizer o seguinte, que Deus é benigno para com os benignos, ele é puro para com os puros, mas ele é inflexível para com os perversos. Ou seja, Deus, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com gente perversa, com gente que não se relaciona com ele. Então a gente pensou, né, e refletiu a respeito de que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Será que Deus pode contar comigo para a missão dele aqui na terra? E se Deus tiver que retribuir de acordo com a minha obediência, será que Deus de fato retribuiria? Porque será que de fato eu sou obediente a Deus? E hoje nós vamos ver que estas pessoas que são obedientes a Deus, ele capacita essas pessoas. Saiba, Edmilson, Ediane, Efraim, Amanda, né? Os que estão me assistindo também, saiba que Deus, ele capacita aqueles que são obedientes a Ele. Deus quer te capacitar de alguma forma. Nós precisamos nos dispor e falar: Deus, usa-me. Deus, usa-me de alguma forma para contribuir no teu reino. E de certa forma, né, com certeza, quem está me assistindo ou vai assistir, entenda uma coisa: Deus, ele não quer apenas filhos obedientes para estarem lá, parados e obedientes. Deus quer filhos obedientes, capacitados para realizar a obra que ele precisa realizar aqui na terra. É ou não é, Edmilson? Não é isso que Deus quer de nós? Ele quer filhos obedientes, capacitados para realizar a obra dele aqui na terra. E é sobre isso que a gente vai falar. Como Deus, ele pode, né, capacitar alguém em períodos difíceis, em períodos, né, que a gente se sente angustiado, se sente apertado, a gente sabe que Deus tem um chamado para nós, mas a gente se sente, né, apertado, a gente está cheio de problemas. Salmo 18, vamos ler a partir do verso 28 até o 45, e a gente vai ver, né, como Deus, ele está retribuindo e capacitando Davi. Mas antes de ler, eu quero fazer uma breve introdução aqui, né, e falar sobre o momento que Davi está vivendo na vida dele. Isso a gente precisa falar. Por que a gente precisa falar isso? Porque tem horas que a gente acha que é só com a gente que isso acontece, né? Isso não aconteceu com os heróis da fé, com os grandes homens de Deus. Davi foi ungido por Samuel, né? Porque Deus falou: olha, vai e unge o filho de
Jessé como rei de Israel. Davi foi ungido como rei de Israel. No entanto, Saul estava governando no momento. Davi ficou, desse momento que ele foi ungido como rei, ele ficou 10 anos fugindo de Saul. Ele ficou 10 anos, né, se escondendo, igual uma baratinha, se escondendo nas cavernas, nas rochas, nos campos, nas florestas, fugindo de Saul. Ele teve 2 oportunidades de acabar com essa perseguição, tirando a vida de Saul. No entanto, Davi dizia: ai de mim se tocar no ungido do Senhor, naquele que Deus já usou um dia. Saul considerava Davi um inimigo. Davi não considerava Saul um inimigo. E é engraçado que foram 10 anos. Imagina, né, da perspectiva da mente de Davi. Deus ungiu Davi para ser rei. O profeta, né, autorizado, reconhecido por toda a nação, chega em Davi e unge Davi como rei. E aí na cabeça de Davi isso nunca acontece. Ele nunca senta no trono. Ele nunca vai para um palácio. Ele está sempre se escondendo, né, com pessoas de má fama, fugindo com o povo de má fama, né, com os valentes dele, aquele povo que ninguém queria por perto, estava com Davi. Mas ele é o rei, ungido, né, autorizado por Deus, mas não está sentado no trono. Pensa da mente de Davi: como assim, pai? O Senhor me unge para ser o rei e eu tenho que ficar fugindo? Como assim? Isso não está encaixando. Da perspectiva de Davi é isso. Sabe uma das coisas que Deus tem trabalhado em meu coração? É esse tempo de Davi. Nada está me trazendo mais paz do que estar estudando este salmo e perceber que um grande homem de Deus, o homem que Deus falou, este é o homem segundo o meu coração, perceber que ele também ele passou por um longo período de provações, passou por um longo período de dificuldades, até que um dia ele pudesse colher os frutos, né, da longa espera. Eu fico pensando nisso, Edmilson, porque a nossa vida é cheia de luta. A nossa vida é cheia de luta. E eu quero dizer uma coisa, para nós que somos cristãos, pode ser que nós só vamos colher esses frutos só na eternidade. Primeira realidade sobre isso daí. Pode ser que daqui 1 ano a gente vai colher todos os frutos. Pode ser que daqui 2, 3, 10, 15, 20 anos. Talvez que quando a gente estiver lá no leito de morte, a gente vai ver o nosso fruto maduro e pronto, né? E pode ser que a gente só veja isso na eternidade. O fato é que o cristão tem que aceitar e ter paciência e confiar que Deus, Ele está no controle de toda a situação. Mas nós vamos explanar esse texto aqui. Na primeira parte, Davi mostra como ele está mostrando como ele está num relacionamento verdadeiro, sincero, onde ele é usado por Deus. E Deus também, né, se envolve nas guerras e nas batalhas de Davi. E como que Deus está retribuindo a obediência de Davi. E agora a gente vai ver como que Deus capacita Davi. Mesmo quando talvez, da perspectiva de Davi, aquilo nunca fosse acontecer. O que Deus fazia durante esses anos, né, esses 10 longos anos difíceis do reinado de Saul, né, que ele persegue Davi. O que Deus estava fazendo quando ele ungiu Davi e depois parece que sumiu do mapa e deixou Davi 10 anos sendo perseguido por Saul? O que Deus estava fazendo nessa hora? Que ele estava permitindo isso? Deixando Davi ser perseguido o tempo todo, ter que se esconder na nação do inimigo. Isso que é mais doido. Ele tem que fugir do seu próprio rei e esconder aonde? Lá na casa do inimigo. Mas dentre outras coisas, Deus estava disciplinando seu povo por haver precipitado e coroado Saul para ser seu rei. Oséias 13, 10 e 11 fala sobre isso. O povo quis um rei e falou: Deus, nós queremos ter um rei como as outras nações têm. E eles olharam para Saul e falaram: esse é o cara que nós queremos. Mas o cara que Deus queria colocar lá era outra pessoa. Mas eles pediram a Saul. Então, Deus tem um tempo para tratar esse povo que escolheu errado. Eles não pediram: Deus, dá-nos um rei à tua vontade. E na verdade não era nunca para Israel ter um rei, era para Deus ser o rei de Israel. Não é, Edmilson? Na teologia bíblica era para Israel nunca pedir um rei.
O próprio Deus falou: vocês vão pedir um rei, ele vai cobrar impostos pesados, vocês vão sofrer para pagar esses impostos, esse povo vai levar vocês para a guerra. Esse rei, Deus avisa, esse negócio de ter um rei que não seja eu, não é boa coisa não. É por isso que o crente, ele não deve ter um rei que não seja Jesus. O Senhor, o rei, nosso dono, nosso Senhor tem que ser Jesus. Deus primeiro está disciplinando este povo, né? O que Deus está fazendo durante esses 10 anos de perseguição de Saul a Davi? Está disciplinando Israel por ter havido, né, por ter escolhido mal, ter escolhido um rei a Deus. Outra coisa, né? Também estava dando a Saul, que era esse rei que pisou na bola, a oportunidade de se arrepender. Porque Deus, ele não está interessado em só coroar Davi. Ele está interessado na nação, ele está interessado no rei que estava lá, ele está interessado nos profetas, nos sacerdotes, ele está interessado em todo o povo. Deus está interessado em mim, em Amanda, em todo mundo que está aqui. Desde o menorzinho que frequenta essa igreja até o mais velhinho, Deus está interessado em todo mundo. Ao mesmo tempo, Deus também está capacitando Davi. Esse longo tempo de espera, né? Tinha que servir para alguma coisa. Deus estava capacitando Davi para o servi-lo. Porque Deus precisaria de um homem, Neidiane, forte, que defenderia Israel de onde o Messias sairia. Esse rei, ele tinha que ter pulso firme, ele tinha que ser um rei que estava pensando e ligado nos planos de Deus. Tinha que ser um rei que estava pensando na eternidade. Davi, no Salmo 16 e 17, Davi fala isso: olha, o meu descendente, ele não vai ficar na cova, ele vai ressuscitar. O descendente de Davi, que ele está falando, é Jesus. Ele está falando: olha, o Senhor não permitirá que ele sofra a decomposição. Quando chega no Salmo 17, Davi fala: eu vou ressuscitar com o corpo glorificado também. Olha só, Davi, ele tem esse caráter de eternidade, de uma mente eternalizada. Ele está olhando para os planos de Deus e está vendo o que vai acontecer. Então Davi, ele tem que segurar essa nação. Ele tem que proteger essa nação, sabe? Deus está preparando Davi. Deus está cuidando. É um longo tempo de espera, mas que está sendo gerado ali algo muito mais do que o momento. Sabe, Edmilson, eu fico pensando, a gente não faz ideia, talvez a gente esteja criando na nossa congregação, quando eu digo criando, né, treinando, ensinando um próximo grande avivalista, um homem que um dia, quando abrir a boca em nome do Senhor, milhares de pessoas vão se converter, e a gente talvez não se liga nisso. Se todo pai pensasse nessa possibilidade, ele treinaria o filho dele com muito amor, muito carinho, muito zelo. Ele levaria todos os domingos. Ele oraria sempre por essa criança. Será que a mãe, né, as mães dos grandes homens, como Martinho Lutero, como grandes avivalistas, Billy Graham, será que a mãe deles estavam ligados nisso? Eu tenho certeza que sim. Elas com certeza, Neidiane, imaginavam: meu filho um dia pode ser um grande pastor, um grande líder. Talvez Efraim um dia, né? Eu profetizo isso em nome de Jesus na vida de Efraim, que ele cresça em nome de Jesus e seja um grande homem de Deus. Amém? Eu penso assim, eu quero criar meus filhos assim, quando eu tiver os meus filhos. Eu acho que todo pai deveria, né, entender que o processo que ele está criando o filho dele até o amadurecimento é um processo que pode, né, gerar um grande líder da nação espiritual de Deus, do povo de Deus. Um homem que Deus vai usar poderosamente. Davi está passando por um período de provação, fugindo de Saul, mas nada é por acaso. Deus está forjando um caráter piedoso e eternalizado de Davi. A gente tem que começar a entender isso na nossa vida. Pode ser que as esperas que eu estou passando agora, as perseguições que eu estou sofrendo, as dificuldades que eu estou passando, é porque Deus está forjando um caráter eternalizado
bondoso, piedoso, inviolável no que diz respeito à vontade de Deus. Então, vamos ler aqui e ver como Deus pode nos capacitar nesses períodos. As imagens desses versículos mostram Deus desenvolvendo um grande guerreiro, um líder compassivo e um homem piedoso. Vamos ler então o Salmo 18, a partir do verso 28. Davi vai dizer o seguinte: sim, tu acendes minhas lâmpadas. Aliás, sim, tu acendes minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minhas trevas. Com teu auxílio enfrento uma tropa. Com meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os das costas e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Olha aqui o que Davi vai dizer, presta atenção, verso 34. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Davi está falando como um guerreiro militar, mas a ideia é que Deus está forjando todo o caráter de Davi como um líder militar também para proteger Israel. Davi vai precisar ser um homem estratégico para expandir as fronteiras. Ele vai precisar ser um homem, né, que sabe conduzir bem o povo para nunca perder uma batalha. Isso é interessante porque Deus está forjando esse caráter em Davi. E ele está dizendo: treina minhas mãos. Também, verso 35, também me dás o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém, tua clemência me enaltece. Alargas o caminho diante de mim e meus pés não tropeçam. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto até que os tenha destruído. Eu os ataco para que nunca mais possam se levantar. Eles caem diante dos meus pés. Pois tu me revestes, verso 39, pois tu me revestes de força para a batalha, fazes cair à minha frente os que se levantam contra mim. Fazes também com que meus inimigos me deem as costas e eu destruo os que me odeiam. Clamam, mas não há libertador. Clamam ao Senhor, mas Ele não responde. Então eu os reduzo ao pó que é levado pelo vento. Lanço-os fora com a lama das ruas. Davi vai dizer no 43, 44 e 45 o seguinte: livras-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Agora eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é profético e Jesus está falando de um futuro Messias. Isso aqui é Jesus. Livra-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Quando me ouvem, logo obedecem. Os estrangeiros se submetem a mim. Os estrangeiros desfalecem e amedrontados saem dos seus esconderijos. Esse finalzinho é meio que profético e parece-me que é Jesus falando, né? De que todas as nações vão se ajoelhar diante de Jesus e todas as pessoas vão servir a Jesus, quer queiram ou não. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que Deus estava capacitando Davi para ser o ascendente de Cristo. Deus está preparando Davi para a nobre missão de ser o ascendente, né, do Messias. É da raiz de Davi que sairá o Messias. Cristo deixou uma promessa para nós. Ele disse: eu vou voltar. Agora, quem é o povo que tem que preparar o mundo inteiro para se encontrar com Cristo na sua segunda vinda? Porque Ele não virá mais como um nenenzinho, num berço ali, né, fragilizado, né, e tal, marginalizado. Ele vai vir como um rei poderoso,
Um rei que abaterá os seus inimigos, porque é isso que a Bíblia diz. E quem é o apaziguador desse rei? Quem é o povo que vai estar reconciliando o mundo com Deus? Somos eu e você. A missão é minha, a missão é sua. Deus está me capacitando e Deus está o tempo todo te capacitando para essa missão. A questão é, você está deixando ser capacitado por Deus? A imagem da lâmpada no verso 28 refere-se à graça de Deus em guardar a vida de Davi durante aqueles anos de tanto perigo. Também diz respeito à perpetuidade de sua família e dinastia, atingindo o ápice com a vinda de Jesus Cristo à terra. Então, Deus está preparando Davi para a nobre missão de ser o ascendente de Jesus. Como é que o povo gritava Jesus na rua? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Por que Jesus, filho de Davi? É porque ele é descendente de Davi. Aquilo que eu estou falando, né? Eu disse aqui, a gente não cria as pessoas e nem treina e nem discipula as pessoas com essa perspectiva de que esse que nós estamos discipulando vai se tornar um grande homem que em algum momento vai fazer algo tremendo para a honra e glória do Senhor. Pensa nisso, Amanda, quando você tiver que criar os seus filhos. Pode ser que vai, sabe? Pensa nisso, Neidiane. Todo dia olhe, sabe, Edmilson, para Efraim e imagina. Um grande homem do Senhor, e talvez até nós, talvez Deus está trabalhando em mim e você, para que em algum momento específico da nossa história, Deus vai nos usar de uma forma poderosa para ganhar uma outra pessoa que vai se tornar muito maior do que nós. Eu quero ganhar pessoas que se tornarão muito maiores do que eu. Meu sonho é ver gente que saiu do ministério meu, daqui ou de onde é que for, ascendendo e sendo um grande homem de Deus. Esse é o meu maior sonho. Meu maior sonho não é ser o cara que está em evidência. Meu maior sonho é ver gente que saiu, foi gerado do nosso trabalho aqui, onde Deus está nos capacitando. Sabe, é ver gente que saiu do nosso discipulado se tornar muito melhor e maior e com mais capacidade do que eu possa ter. Deus, no período de maior dificuldade de Davi, Deus estava preparando Davi simplesmente para guardar, preservar a nação de onde sairia o Redentor de toda a humanidade. E a figura desse Redentor é retratada aqui no 43 e no 44, porque esse reinado de Davi, ele se dá no reinado de Cristo, ele se concretiza no reinado de Cristo. Olha o que Jesus vai dizer. Não são todos os joelhos que irão se dobrar diante de Cristo? Não é para Cristo ser o Senhor de todas as nações? Olha só, livra-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações, um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Jesus nasceu lá em Jerusalém, lá naquela região, lá em Belém, em Nazaré, na Judéia. Mas Jesus tem discípulo no mundo todo. A dinastia, o reinado de Davi se cumpre em Jesus. Um povo que não me conhece se sujeita a mim. Se for olhar, né, do ponto de vista geográfico, Davi mesmo, o próprio Davi, ele foi rei de uma nação pequena em comparação com a esfera terrestre, o globo terrestre. Mas Jesus é o nome mais conhecido do nosso planeta. Ele é o nome mais acessado. Falam, né, de presidentes, prefeitos. Jesus é o maior líder que a história da humanidade já viu. Mesmo ele não estando aqui, ele tem fiéis, pessoas que são fiéis a ele no mundo todo. É ou não é um rei? Isso tudo começa aonde? Num homem que decidiu obedecer e ser capacitado por Deus. Segundo ponto, gente, do verso 31 ao 40, né? Ele vai falar sobre isso. Aliás, no verso 28 ao 30, né? Deus estava capacitando Davi para ser o ascendente de Cristo. No verso 31 ao 40, nós já lemos aí, ele estava capacitando Davi para os momentos difíceis dessa missão.
Porque a guerra é espiritual, sabe, Neidiane? A guerra é espiritual. Criar filhos, né, na presença do Senhor é algo extremamente espiritual. O diabo não quer o meu filho, seu filho, o filho de quem quer que seja na presença do Senhor. Ele vai fazer de tudo para destruir os filhos, a família. Veja bem, a ideologia de gênero está aí para uma simples missão: destruir aquilo que Deus instituiu, que é a família. O feminismo está aí não é para lutar por direito de mulher nenhuma. O feminismo está aí, a face oculta do feminismo é destruir filhos no ventre, é desfeminilizar a mulher, transformá-la, né, no pior tipo de homem possível, se é que é possível fazer isso. O feminismo está aí para dizer para a mulher: ó, você não é mulher, você foi só uma construção social para servir a essa sociedade machista. É isso que elas fazem. Elas dizem que estão interessadas na mulher, mas estão dizendo para a mulher que nem mulher elas são. A ética e o código moral judaico-cristão é o mais elevado. E criar filhos, né, e ser capacitado por Deus para esses momentos que nós estamos vivendo na nossa sociedade é algo extremamente difícil. Do verso 31 ao 40, Davi descreve como Deus está preparando ele para os momentos de batalha, de guerra, os momentos em que ele precisaria ser um grande estrategista militar. Nos nossos dias, a dificuldade não é isso, Edmilson, é criar um filho no padrão cristão, com a ética e com a moral judaico-cristã. A batalha é manter-se fiel a um casamento numa sociedade que a oferta, né, de tudo aquilo que é imoral é muito grande. O desafio é o jovem que vai para a sociedade, vai para a faculdade e está lá sendo, né, o tempo todo molestado para que ele abandone a fé, para que ele se torne um ateu. A dificuldade é o jovem que está solteiro aí, ele está sendo incentivado a não casar, quando a Bíblia diz, né, para a gente deixar pai e mãe e juntar-se a sua mulher e tornar-se uma só carne com ela, casar e se multiplicar. A dificuldade é para os casais, né, que hoje, né, a ideia é tão louca que estão dizendo: olha, antigamente começou, né, tenha poucos filhos, depois tenha apenas um filho. Daqui uns dias estão dizendo para nós: não tenham filhos. Daqui outros dias vão dizer: não se casem. Aí depois, o melhor é ficar sozinho mesmo. Vão fragmentando a sociedade, Edmilson. Isso é resquícios, respingos do que aconteceu há muito tempo atrás. Revolução Francesa, comunismo, socialismo, ideologia de gênero, feminismo. Isso tudo, essa luta que nós passamos, está acontecendo agora. Deus estava capacitando Davi para a primeira vinda de Cristo. E para Davi, né, garantir que isso fosse acontecer, Deus tinha que capacitar ele nos momentos difíceis. E o terceiro ponto aqui do verso 43 ao 45 é que Deus estava capacitando Davi para liderar os seus planos. Deus precisa de líderes para os planos dele aqui. A ideia é que Jesus irá voltar. Os planos de Deus têm que se cumprir aqui. E Deus falou: olha, vão por todo mundo, façam discípulos em meu nome, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E em outro ponto ele disse que até que ele volte, sabe? Façam isso até que Jesus volte. Jesus, o próprio Jesus, ele precisa de homens que vão cumprir esse chamado aqui na terra. Por isso que a gente cantou: eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Deus, ele escolheu Davi, ele falou: olha, Samuel, vai lá e unge aquele menino que está lá cuidando das ovelhinhas lá. Aquele carinha está lá, ó, cheirando a esterco de ovelha lá, né? O menininho que luta com os ursos lá, escolhe ele, chama ele e unge ele como rei. Do momento que Samuel ungiu Davi até o momento que ele
subiu no trono e sentou no trono, gente, isso demorou demais. Foi um período muito grande de capacitação. Mas aí quando você começa a ler os Salmos, você percebe que Davi estava totalmente inteirado dos planos de Deus. Davi estava sabendo, ele tinha uma visão 3D do que Deus ia fazer. Tá cheio de crente na igreja que não sabe que Jesus vai voltar. Isso é o mais doido, Edmilson. E tem isso. Tá cheio de crente na igreja que não sabe que Jesus vai voltar, não sabe que ele tem uma missão para cumprir, não sabe que tem que evangelizar, que tem que ter, fazer discípulos, não sabe. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na nossa porta. Mas Jesus não é um mendigo que está ali, sabe, implorando para entrar. Ele fez um convite. A batida na porta é um convite. E você decide se aceita ou não. Nós somos batistas, nós acreditamos no livre-arbítrio do homem, de aceitar ou rejeitar essa proposta divina. E muitos vão rejeitar e se condenar. João 3, 16, 17, 18 fala isso. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que não aceitou, aquele que rejeitou esse convite maravilhoso de Jesus. Os nossos períodos difíceis da vida são os momentos que Deus está forjando o nosso caráter, a nossa, mente, o nosso coração para coisas grandes. Eu acredito nisso. E se a gente não tomar cuidado, essas coisas grandes que Deus vai fazer passam desapercebidas na nossa frente, a gente deixa embora a oportunidade. Deus estava capacitando Davi para liderar seus planos. Não se trata aqui de uma exaltação à guerra, pois Deus o treinou para lutar suas batalhas e para proteger Israel de modo que se cumprisse seus propósitos na terra. Davi não invadiu outros países apenas para agregar território a seu reino. As terras que conquistou vieram das vitórias sobre os exércitos que atacaram Israel primeiro. Uma coisa que a gente tem que saber, que isso tudo foi possível porque Davi se sujeitou à vontade de Deus. O que Davi fez foi aceitar a vontade de Deus. Se sujeitar é se colocar numa posição de submissão e dizer: eu aceito o que o Senhor quer fazer por meio de mim. Uma vez que Davi se sujeitou ao Senhor, Deus pôde confiar-lhe a autoridade e a glória do trono. Somente os que estão sujeitos à autoridade devem exercê-la. Tá cheio de neguinho aí que não se submete ao pastor, não se submete ao líder dos jovens, não se submete ao líder da música, não se submete à liderança de igreja nenhuma. Não é isso, Edmilson? Mas querem estar lá, sendo líder, querem dar palpites, querem ser os bambambãs. Deus não trata com gente assim. Só exercerá papel de autoridade quem sabe ser submisso a alguma autoridade. Davi usa as palavras para sempre, de modo que devia ter consciência de que as promessas do reino se cumpririam por intermédio do Messias. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15 fala sobre isso. Olha o que Davi fala do verso 46 em diante. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me dá vingança e a mim sujeita os povos. E me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. E aí ele fecha dizendo o seguinte, verso 50, ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido. Primeiro ele diz, ele dá grande livramento ao seu rei com R minúsculo, que ele está falando de si mesmo, de Davi, e depois ele diz, e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Ele está dizendo que Deus será bom para com a posteridade dele. Ele está dizendo que Deus será bom para com o ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. Nós temos que ter uma mente eternalizada, que pensa nas coisas eternas. Que Deus ajude-nos a entender que há processos para acontecer. Que Deus nos ajude
a entender que o período de capacitação de Deus na nossa vida pode estar acontecendo ou vai acontecer. O que cabe a nós é sujeitar-se à autoridade divina. Que Deus nos abençoe.